Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Poca Matemática. Estou aqui, pessoal, olhando o material do nosso curso e eu vou aproveitar e fazer uma questão pra gente, tá? Aproveitar aqui para eu ver como vai ficar. Aqui são os conteúdos programáticos, todos. Aqui eu coloquei os conteúdos de recenseador. Para esse tópico aqui, eu subdividi em outros subtópicos. Números naturais eu coloquei 19 questões só relacionadas a números naturais, ok? Aqui ainda em números naturais eu coloquei um outro subtópico ainda, subtópico, digamos assim, onde eu falo sobre média aritmética. Na verdade, esse tópico aqui eu falo sobre média aritmética e algumas questões que a gente pode fazer a média aritmética para depois calcular a questão, não necessariamente sobre média aritmética, mas para a gente calcular a questão, um dos métodos é calculando a média aritmética e depois ver o que a questão diz. 19 questões aqui nesse subtópico, 5 questões aqui nesse subtópico também. Números racionais, nós temos 12 questões, lembrando que todas essas questões são da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, tá? Números racionais, que a gente tem números decimais, temos as frações, temos as dízimas periódicas. Aqui em números decimais coloquei 12 questões, muito importante aqui. Frações e dízimas periódicas, mais 5 questões. Então observe que só nesse tópico aqui nós temos 19, mais 5, 24, mais 12, 36, mais 5, 41. E tem mais umas questões aí que eu coloquei, dependendo do tempo que a gente tiver, a gente dá uma olhada. São questões que não tem claro no edital, mas pode cair, como por exemplo, MMC e MDC. São problemas básicos que não tem nesse edital, caiu na prova anterior, mas tinha no edital. Nesse edital aqui não tem, então a gente espera que não caia, mas a gente pode fazer porque ele pode dizer que são operações elementares. A ideia de divisão, MDC envolve a ideia de divisores, que é uma divisão, e múltiplos envolve multiplicação. Então, eles podem cobrar dizendo que fazem parte das operações elementares, tá? Mas, a princípio, não era para ser cobrado. Mas se cobrar, tem como justificar. Como em uma das provas, não me lembro exatamente qual foi, se foi a prova de 2017, caiu sobre média aritmética e não tinha nenhum assunto que a gente poderia dizer que vai cair média aritmética. Por exemplo, não tinha dizendo média aritmética, moda e mediana, nem medida de tendência central, nem noções de estatística, mas caiu média aritmética. Tá? Ele pode cobrar média aritmética, por exemplo, se ele der o conceito de média aritmética, mas não dando, você pode entrar com recurso, mas nem sempre é garantia de ganhar, porque são conteúdos básicos, né? Então já precavendo isso, eu coloquei média aritmética aqui, que é interessante colocar, porque tem outras questões que mesmo não falando sobre média aritmética, eles podem cobrar questões que para você fazer, você tem que primeiro calcular a média aritmética. Não diretamente, mas uma das estratégias seria essa, tá? Aqui eu já fiz essa questão, inclusive tem no canal, também eu vou editar para colocar no curso também. Para a gente não fazer a mesma questão mais de uma vez, eu não vou fazer essa primeira, segunda questão também tem no canal. Pessoal, só para fazer esse teste aqui, deixa eu fazer essa questão, que tem tempo que eu não coloco uma questão no canal. Tô devendo pra caramba, pessoal, mas não se preocupa não que essa semana terá muitas questões e nosso curso também vai estar bem mais completa. Vamos nessa. Questão de número 3, lembrando que eu vou fazer a do número 3 porque a do número 1 e 2 eu já coloquei aí. Ok? Vamos fazer essa questão aqui da Fundação Getúlio Vargas, que para o concurso do IBGE faz parte do tópico números reais, operações e problemas. Tranquilo? Vamos nessa. Fundação Getúlio Vargas, Prefeitura de Osasco, questão 26, nível fundamental. A questão diz o seguinte: em um refeitório há ao todo 10 mesas com 6 lugares e 8 mesas com 4 lugares. Entretanto, apenas 69 lugares estão ocupados.
o número de lugares livres é... Beleza? Deixa eu conversar com vocês. Ok, pessoal? Vamos ler a questão com calma, com tranquilidade, para a gente entender e não ficar nenhuma dúvida. Porque o primeiro problema que as pessoas têm para resolver é entender o problema. Por isso que é interessante que você leia, releia com calma, para depois você ver o que tem que fazer. Porque as pessoas veem a questão de matemática e acham que é só pegar e manipular os números, somar, subtrair, multiplicar, dividir, sem entender o enunciado. Então, o primeiro ponto é você entender o enunciado e tentar interpretar a questão e tentar ver uma relação na prática como aquilo funciona. Tenta entender a questão, entender o enunciado como se fosse na prática, como se fosse uma situação real. Tá? Essa é uma dica que eu dou para você entender. Vamos lá. Se for possível, é claro, né? Se for uma questão onde você pode analisar como sendo uma situação real. A maioria das vezes é possível a gente fazer essa relação. Tá? Vamos lá. Observe que a questão diz que você tem 10 mesas com 6 lugares. Ou seja, pensa o seguinte, 10 mesas com 6 cadeiras. Certo? 8 mesas com 4 lugares. Situação real. Entretanto, apenas 69 lugares estão ocupados. Ele quer saber o número de lugares livres. Beleza? Vamos analisar. Ok? Observe o seguinte, pessoal. Primeiro aqui ele disse que tem 10 mesas com 6 lugares. Então nós podemos chamar de mesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geralmente eu chamo M1, M2, M3 para não colocar muita escrita. Eu coloquei só a numeração. 10 mesas, cada mesa possui 6 lugares. Então aqui eu tenho 6, mais 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 6. Então observe que o 6 foi somado por ele mesmo 10 vezes. Uma soma de parcelas iguais é o que nós chamamos de multiplicação. Nós poderíamos ir somando assim, ou simplesmente multiplicar 6 vezes 10 ou 10 vezes 6. Então, 10 vezes 6 é igual a 60. Poderia fazer de 6 em 6 também e encontrar a solução também da mesma forma. Da primeira parte, né? 8 mesas com 4 lugares. Você já entendeu a ideia? Então, para encontrar a quantidade de lugares das mesas com 4 lugares, basta fazer 8 vezes 4. Ou seja, vamos pensar, cada mesa com 4 cadeiras. Então, a quantidade de cadeiras são a quantidade de lugares. 8 vezes 4, 32. Então, observe que ao todo tem 60 lugares na primeira situação e 32 lugares na segunda situação. Nós precisamos fazer o quê? Saber a quantidade de lugares para depois saber a quantidade de lugares livres, porque nós temos a quantidade de lugares ocupados. Então, quantos lugares ao todo nós temos? 60 mais 32. 0 mais 2, 2. 6 mais 3, 9. Ok? Então, observe que ao todo nós temos 92 lugares. Se 69 lugares estão ocupados, falta quanto? Então, de 69 para 92, falta quanto? Então, quando nós queremos saber quanto temos que aumentar de um valor para chegar a outro, nós temos um problema de subtração. Então, basta nós subtrairmos 92 menos 69 para a gente descobrir quanto falta de 69 para chegar a 92. Vamos fazer essa subtração. Subtração com o resto, 2 menos 9. Nós falamos 12 menos 9, que dá 3, vem cá para baixo. 6 mais 1, 7. 9 menos 7, 2. 23, portanto, o item correto é o item C de casa. Então, eu fiz essa primeira questão bem elementar. Geralmente eu acelero um pouco mais, mas a ideia aqui é que as pessoas que têm a maior dificuldade possível possam entender tranquilo. Tá? Então, finalizo esse vídeo por aqui. Vou deixar alguns links aí embaixo para te ajudar na sua preparação. E vou deixar também algum material do nosso curso. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente, que a gente atende com maior carinho, com maior atenção. É isso aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, curta, comenta e compartilha. Um abraço e até mais. Tchau, tchau e fui.